Olá, tudo bem? Eu sou Matheus Peron, aluno do Colégio Interativa, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu projeto e protótipo, a dispersão de nanotubos de carbonos aplicada na filtragem de água irradiada pelo espectro solar. Mas antes de tudo, vamos entender um pouquinho da tecnologia que envolve o projeto, a nanotecnologia. A nanotecnologia se resume a uma tecnologia a nível nanométrico, sendo ele 1 metro vezes 10 a menos 9, ou seja, bem pequeno. Assim, os materiais dentro dessa tecnologia possuem diferentes propriedades, sendo elas mecânicas, termofísicas, elétricas, termodinâmicas, entre outras, além de, claro, possuir diferentes tipos de morfologias, ou seja, diferentes formatos. Seu grande inicializador e seu grande potencial ainda não é totalmente descoberto, mas quem realmente começou a idealizar a nanotecnologia foi o professor e pesquisador Robert Feynman, que em uma de suas obras, Engenhos da Criação, o Advento da Era da Nanotecnologia, disse uma de suas frases mais famosas. Por que não podemos escrever os 24 volumes da Enciclopédia Britânica na cabeça de um único alfinete? Assim, a tecnologia a nível nanométrico passou a ser idealizada e ser conduzida em diversos laboratórios ao redor do mundo. O experimento utilizado com a nanotecnologia se reduz aos nanotubos de carbono. São nanotubos compostos de moléculas. Como seria possível realizar a filtragem e purificação dessa água? Além do mais, isso poderia ser feito de forma sustentável? Do que qual seria o impacto que isso teria tanto no ambiente quanto na saúde dos mais. A partir disso, o projeto traça seus objetivos, sendo o primeiro deles compreender o nanomundo e todas as suas aplicabilidades. O segundo dele seria compreender a formação do espectro solar e a irradiação sobre corpos negros. O terceiro, a utilização de nanotubos em dispersão para a filtragem dessa água. O quarto seria averiguar a filtragem desses nanotubos em radiação do espectro solar, disponibilizado por um simulador da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em qual o projeto se constitui uma parceria. Além do que, seria possível, além, ter uma acessibilidade sobre este projeto? A partir disso, os materiais e métodos buscados, o passo a passo do projeto, foi, primeiro deles, uma vasta e grande pesquisa e fundamentação teórica, embasada em diversos livros, sites e até mesmo grandes artigos utilizados para compreender o que se dá a nanotecnologia e sua aplicação sobre filtragem e exposição. O segundo deles seria a disposição realizada pelo laboratório contendo surfactante ou não em sua mistura. Essa mistura seria exposta e colocada sobre filtros analíticos e espumas microserrilhadas, para então serem expostos um período de 60 minutos no simulador solar disponibilizado pela universidade. Assim, os resultados obtidos foram tabulados. O primeiro deles, os testes de condutores, foram feitos sobre a mesma quantia de água, ou seja, 10 gramas de água destilada, em qual seria o resultado impactado nesse tempo de exposição. Apenas com água, 1 grau aqueceu dessa água, mas já com o filtro analítico teve uma mudança de 3 graus significativos. Partindo para as misturas contendo os nanocompósitos, sendo elas com e sem surfactantes sobre o filtro analítico, temos uma mudança de que em 10 gramas de água, o filtro com surfactante aqueceu 9 graus Celsius e teve uma leve evaporação, sem nenhuma filtragem ainda. Já o filtro sem surfactante, sendo um corpo negro mais escuro, portanto absorvendo mais energia, aqueceu 10 graus Celsius na mesma quantia de massa de água. Assim, podemos tirar algumas breves conclusões. O primeiro deles é que, em 30 minutos, a placa passaria a aquecer, mas apenas o filtro não seria suficiente para a filtragem e evaporação da água. A partir disso, os testes com a espuma microserrilhada sintética com a ausência de nanocompósitos foi passado a ser utilizado. O primeiro deles, em uma espuma de 1 centímetro de espessura, teve os resultados indicados nos gráficos a seguir, conseguindo atingir mais de 10 graus de temperatura durante o período de exposição, enquanto a espuma um pouco mais grossa, com a espessura de 2 centímetros, teve resultados ainda mais proeminentes.
A partir disso, podemos considerar alguns seguintes fatores. O primeiro deles é o tempo de aquecimento da placa. Apenas o filtro não seria suficiente para evaporar e a espuma, ainda assim os nanocompósitos dispersos neles, teve uma taxa de evaporação um tanto quanto satisfatória, sendo eles 7,8% na espuma de 1 centímetro teve sua massa evaporada, enquanto a espuma de 2 centímetros de espessura teve aproximadamente 9% de toda a sua massa evaporada. A partir disso, um cronograma que seria efetuado para os próximos meses de pesquisas, sendo eles agosto, setembro, outubro e novembro, seriam diferentes testes e dispersões sobre as espumas juntas ao filtro que teriam um melhor impacto. Aqui encontramos algumas referências. É isso. Obrigado.